Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Efésios. Efésios capítulo 3, no versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É assim que está na sua Bíblia? É assim? Capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Né? Fala para o seu irmão, seja constante. Há muitos anos atrás, né? Começou em estádio de futebol não, em shows pelo nosso país inteiro, né? Começou isso tem muito tempo. Quando acabava o show, o pessoal assim, por que parou? Parou por quê? Lembra disso, não? Lembra? Acho que até hoje tem isso, não tem? Tem? Anda indo em shows, né? Não tem? Porque parou por quê, né? Então, gente, o que nos faz ter fé? O que nos faz ter fé? O próprio Deus, né? Até a fé vem de Deus. Mas a própria palavra também diz que a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus está aí acessível a cada um de nós, né? Nós não podemos fazer da Bíblia um livro que está fora do contexto da nossa vida. A Bíblia, ela está direcionada justamente para mim e para você. Não importa de onde você veio, não importa a sua idade, não importa a sua estatura, não importa a sua cor, não importa nem o credo. A Bíblia foi criada, direcionada para o homem. Então, são palavras que não está só para o seu vizinho, é para mim, para você, para todas as pessoas da face da terra. O que acontece é que tem pessoas que creem e tem pessoas que não creem. O que acontece é que tem pessoas que creem um pouco, outras creem um pouco mais, né? E o que isso tem a ver? Sim, lógico, quando eu acredito numa coisa, eu ando naquilo. Quando eu não acredito, eu não ando. Eu ando naquilo que eu acredito. Não é assim? Por isso que nós temos característica da nossa família, por quê? Porque nos ensinaram determinadas coisas, hábitos, maneiras de falar, e nós valorizamos aquilo e fazemos, né? Tem coisas que são tão automáticas que às vezes a gente nem concorda, quando vê, já fez, né? Por causa do convívio. Então, a palavra de Deus, ela está direcionada para cada um de nós, e está falando que o Deus que nós servimos, Ele pode muito além daquilo que nós estamos pedindo e também acreditando. Ele vai muito além. Você já imaginou o poder que está em Deus por criar o universo? Do nada, a palavra de Deus diz que do nada Ele criou todas as coisas. É o poder real da criação, não é o poder da transformação, é o poder da criação. Do nada criar algo. É diferente de você pegar alguma coisa que já existe e fazer dela outra coisa. Isso é transformação. Agora, criação é não existir e passar a existir. O nosso Deus, Ele tem o poder da criação. Então, o que significa isso? Significa que eu e você podemos acreditar que algo que não existe na minha vida, mas o Senhor prometeu, Ele vai trazer à existência isso. Está entendendo? Não tinha sentido, eu não tenho recursos, isso aqui, a gente calcula às vezes, né? Isso aqui é para aqueles que têm mais recursos, esse aqui tem um futuro mais brilhante, porque ele tem oportunidades, aquela pessoa não tem oportunidades, mas a gente olha para a história e a gente vê que não é verdade. As pessoas que andam pela fé em Cristo Jesus, portanto, acredita na sua palavra,
ele começa a alinhar a vida dele naquilo que ele crê. Ele não está vendo nada, mas ele está acreditando que virá num tempo, ele não sabe qual, mas ele crê que o Senhor cumprirá. O que acontece? Quando você observa a história dessa pessoa, você vai vendo coisas maravilhosas de Deus. Maravilhosas de Deus, né? Já vimos tantos testemunhos. Eu sei que vocês assistem uma infinidade de testemunhos no YouTube, não é? Mas tem uma infinidade de testemunhos. Alguns são até mentirosos, né? Mas outros não são reais. Nós temos então exemplos na nossa igreja, nós temos exemplos em outras igrejas, né? Deus fazendo coisas maravilhosas. Deus fazendo até em pessoas que não creem, mas alguém creu, né? Às vezes intercedemos por pessoas que nem acreditam que a vida dela vai mudar, não acreditam que a pessoa vai ser curada, de repente, por quê? Mas alguém creu. Tá certo? Então nós estamos nesse tempo de nós lembrarmos quem nós somos, irmãos. O Senhor Jesus morreu por cada um de nós respondemos a isso. Então nós temos uma aliança com Deus, né? Nós temos uma aliança com Deus, mas o que nós temos que fazer é então lutar. Lutar como? Eu tenho que lutar primeiro comigo mesmo. A batalha maior que você está tendo é com você. É a tua incredulidade, muitas vezes, né? É as coisas da família que estão ainda enraizados, né? Aqui na nossa mente. A vida assim, filho, é assim mesmo, né? Aquela coisa do deixa quieto, não seja assim, fique satisfeito com o que você tem. A palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos por tudo que nós temos. Mas isso não significa que eu não possa almejar algo mais. Eu não posso ficar insatisfeito, né? Reclamar com o que eu tenho. Não, eu devo sempre agradecer o que eu tenho, mas eu posso almejar algo mais. Estão entendendo? Então, mas existe, irmãos, existe assim hoje uma cultura, né? Uma tendência, na verdade sempre existiu, né? Sempre existiu, de que aquilo que você sonha, aquilo que você espera, aquilo que você está pensando, você não vai alcançar. Você pode ver isso, né? O próprio Jesus foi tentado a não ser o Cristo, né? Não é verdade? O próprio Jesus foi tentado a não ser o Cristo. Mas ele veio para quê? Para ser o Cristo, né? Mas ele foi tentado, mas não, Senhor, tu vai morrer, você vai sofrer lá em Jerusalém, faz isso não. Vamos, se Jerusalém está para lá, vamos para lá, vamos comer um churrasquinho, vamos ficar na boa. Aí Jesus, sai para lá, Satanás. Aí você fica maquinando coisa dos homens, né? Não foi isso? Então, no passado o homem é assim. Então a nossa luta é conosco. Uma luta enorme. E Satanás sabe dos nossos pontos fracos e fica lá, né? Você não vai chegar lá não. Vai chegar lá não. Apóstolo Paulo. Gente, que obra é aquela que aquele homem fez? Olha, ele não tinha nenhum recurso que nós temos aqui. Nenhum. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha correio. Bom, tinha um correio bem primitivo, né? Naquela época, não tinha ônibus, não tinha carro flex, não tinha nada disso. O maior missionário até hoje. Até hoje, o que alcançou um público maior é ele. Um homem. Um homem. Mas o que ele falava? Você tem que olhar assim, mas o que tinha em Paulo? Era um super-homem, tomava uma vitamina, tomava, como é que é, aqueles negócios lá de proteína, sei lá, essas coisas lá, de ficar bombado. Não tinha nada disso. Mas o que tinha em Paulo? Paulo, ele tinha uma gratidão
por Deus tremenda. Sabe por quê? Porque ele era um fariseu. E como fariseu, judeu, né? Fariseu, que não conhecia Jesus, ele procurava fazer o melhor para Deus. E ele achava que o melhor para Deus era matar os cristãos na época que começou a surgir. Então ali aquele crescimento, né, do cristianismo, e ele começou a matança. Mas quando ele descobriu que ele estava perseguindo o povo de Deus, né? O que ele falava? Dos pecadores, eu sou o pior. Tem uma fala dele assim: dos pecadores, eu sou o pior. Então, se você pensar num homem que declara isso publicamente, ele estava dizendo o tamanho da gratidão pelas misericórdias de Deus, por Deus não ter consumido ele, não ter tirado ele da face da terra, mas ter dado a honra e o privilégio de pegar um assassino e transformar num pregador da palavra de Deus, que via e vivia a glória de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, o que ele fazia? Ele não tinha esse negócio, hoje é tempo, hoje está com chuva, vou fazer. Não vou fazer porque hoje está com chuva. Ele dizia, olha, o negócio é a tempo e a fora de tempo. O que significa isso? É o tempo todo fazer a obra do Senhor. Não tem esse negócio de dia, não tem esse negócio de hora, é o tempo todo. Né? Um homem com entusiasmo, com alegria, é uma gratidão genuína, verdadeira, intensa, todos os dias dentro dele. Isso era o combustível dele, ninguém segurava. Tinha um outro lá, que ele queria que fosse com ele. O que o cara falou para ele? Não, agora não. Ele nunca mais quis a pessoa trabalhando com ele na obra missionária. Não, você não vai não, porque um dia você disse não. Paulo era radical, mas você fala assim, Paulo, hoje se faz isso, a pessoa, você está na carne, você é isso, você é aquilo. O quê? Porque Paulo sabia, cada dia, quantas pessoas poderiam estar sendo salvas. Ele pensava assim, ele vivia para o Senhor, né? Por quê? Porque era um cara grato, ele realmente era grato ao Senhor. Então ele não falava que ele era grato, ele mostrava ao mundo a gratidão. Ele mostrava ao mundo o que é ser grato. E por isso, numa das cartas, ele fala assim, ei, sejam os meus imitadores. Vocês têm dificuldade de saber o que é seguir a Cristo? Sejam os meus imitadores, porque eu sigo a Cristo. Não está nas cartas? Né? Então, irmãos, eu gostaria que você pensasse que, olha, uma das coisas que nós vemos o inimigo fazer no meio do povo cristão é como não sei se vocês já viram esses filmes aí, esses documentários Discovery, né? Discovery, National Geographic. Você vai ver assim, tem um rebanho, não precisa ser de ovelha, mas tem um rebanho ali. Os predadores, o que eles fazem? Eles procuram primeiro um animal mais frágil do rebanho. É a primeira coisa que eles procuram. Eles ficam observando o leão, leopardo, hienas, né? Hienas andam tipo em matilha, né? Andam em torno de 20 a 30 de uma vez. Eles não saem, não partem na loucura assim, né? Não, eles ficam ali na moita observando. Aí eles localizam o mais frágil, monta a estratégia e parte para cima. Quando tem, por exemplo, búfalos ou animais maiores, eles não atacam de vez, eles correm, espantam aquela, tipo a boiada, né? Porque o mais fraco não vai conseguir acompanhar os demais. Vai fazendo a separação dos mais fortes para o mais fraco. E aí, quando separa, não tem saída. Já era. Não é assim? Já observaram isso nos filmes? Nos documentários? Você acha que Satanás não faz isso?
Não é essa a estratégia? Começa a minar, né? Então ele vai ver quem é o mais fraquinho, os fraquinhos da igreja, e começa a espreitar. Aí começa a dar sinal de ataque, né? Aí o povo fica tudo alvoroçado. Os fraquinhos também ficam. Só que corre para a direção errada, né? Aí a gente vê isso muito, né, na igreja. A primeira coisa é a pessoa se afastar do rebanho. Se afastou do rebanho, é presa fácil. Porque não tem os outros para defendê-lo. Já viram o búfalo? Quando o búfalo ganha de leão. A maior parte dos animais na selva temem os leões. Os búfalos também. Mas o que acontece? Quando os leões vêm para atacar, em vez dos búfalos se espalharem, eles se juntam e partem para cima. O que acontece? Leão casca fora. Não consegue pegar o filhote. Porque eles não deixam, eles partem para cima. Isso é o quê? Igreja. Eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. O que vai fazer a igreja? Vamos interceder por ele. Vamos acompanhar, vamos andar junto. Estão entendendo? Isso gera o quê? Proteção. Só que isso nós temos que compartilhar com os nossos irmãos. Não é simplesmente ouvir aqui, porque vocês estão aqui. Né? Mas eu preciso compartilhar com as pessoas. Eu sou boca de Deus, você é boca de Deus. Filho, você tem que estar na casa do Senhor. Deus quer falar contigo, Deus quer te usar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te animar. Né? Não adianta ficar, não, mas é o que eu tenho que trabalhar. Pois é, você trabalha tanto e por isso que você vai continuar cada vez trabalhando mais. Porque tudo tem uma medida certa. Né? A palavra de Deus fala, há tempo para todas as coisas. Há tempo de trabalhar, mas há tempo de descansar. Há tempo de fazer coisas aí no dia a dia, mas também tem tempo para adorar o Senhor. Amém? E aí vamos caminhando aqui para este ponto que nós precisamos lembrar. Abre lá, Daniel, no capítulo 10. Daniel capítulo 10, no versículo 12. É um texto aí bem conhecido, aquele período de oração de Daniel. Daniel estava orando, depois de 24 dias veio a resposta de Deus. Ei, irmão, depois de 24 dias de oração de 5 minutos, não. Ele entrou num propósito de buscar a Deus 24 dias em jejum, e aí veio a resposta. De novo, por que a gente não ora tanto? Porque nós não sabemos o valor da oração. Nós sabemos o que está escrito, mas nós não cremos ainda. Sabe por quê? Muitas pessoas ficam fazendo, chorando, irmãos, chorando. Eu preciso disso e não consigo, preciso disso e não consigo. E ele tenta, ele vai aqui, ele vai lá, é um desgaste, é aquela expectativa que vai se frustrando. Se nós acreditarmos na palavra de Deus, ei, para isso aí, vai orar. Entra num propósito, espera aí, está difícil. Entra num propósito sério com Deus. Quem é aquele que pode te ajudar? A palavra de Deus diz, o Senhor, não é isso? Ele que abre portas, e a porta que ele abre ninguém fecha, não é isso que está escrito? Espera aí, eu acredito nisso. Acredito. Ué, então o que você está fazendo? Você não está orando, você está fazendo um monte de coisa. Vai lá, distribui. Já distribuí 200 currículos na cidade. Eu acho que você não fez 200 orações. Olha como é que é a coisa. Quantas orações você fez? Eu fiz uma. Quantos currículos? 200. Estou 20 dias entregando currículo. Quanto tempo você está orando? Não, eu fiz uma oração. Ué, eu pensei que você ia estar orando 20 dias. Né? Percebe? As coisas. E Deus querendo mostrar, olha, ei, você não é do mundo. Eu te tirei do mundo, filho. Agora eu sou o teu Deus. Eu quero cuidar de você. Deixa eu entrar nas tuas causas. A gente põe Deus num banco. Deixa Deus entrar na tua causa. Compartilha com Ele. Compartilhar, orar. Fala com Ele.
Deixa ele se envolver com você, deixa ele se envolver com a tua causa. Quando a gente compartilha alguma coisa com alguém, né, por exemplo, com a esposa, senta do lado, a gente vai detalhando, né, vai contando, aí daqui a pouco ela também começa a falar, dar a sua opinião. Isso é uma conversa. Orar é para ser conversa. Orar não é um discurso preparado para Deus. Orar é abrir o coração para Deus. Estão entendendo, irmãos? Tem gente que prepara um discurso. Não, Deus não quer isso, não. Deus quer transparência, sinceridade, coração aberto para Ele, porque Ele quer falar contigo, né? E olha aqui, Daniel fez isso. Ficou triste com a situação do seu povo, ficou incomodadíssimo com aquilo, e ele começou a orar, e aí vem um anjo da parte de Deus, no versículo 10, vai falando aí, na verdade começa lá no 2, né? Mas não vamos ler não. Aí vem no versículo 10 e tal, no versículo 12 fala assim, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, olha, já falei isso aqui, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Então, quando a gente se aplica em buscar o Senhor, não é os 24 dias, não é o número, é a intensidade, é a sinceridade. A palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração. Significa que Ele busca corações sinceros. A palavra de Deus diz, olha, o Senhor está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é isso? Então, está aqui. Ele se abriu, ele estava fazendo tantas coisas, mas ele separou um tempo. Por que ele separou? Porque só Deus pode livrar o seu povo. Então ele foi em quem? Em quem pode. E ele fez isso, ele fez com intensidade. Deus deu a resposta proporcional também. Deus não fez um anjo se apresentou e falou, olha, você é importante, a sua vida é importante para Deus. Ouvir isso de uma forma sobrenatural, né? Sua vida é importante para Deus. Olha, Daniel, desde a hora que você se aplicou lá no primeiro dia, as suas palavras foram ouvidas. Ué, mas por que levou 24 dias para responder? Aí ele fala, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vem explicar o que acontecerá, papapá, e vai embora, né? Entenderam? Deus tem uma resposta, irmãos. Ouça isso. A sua vida tem valor para Deus, um valor que não tem como calcular. É um valor, Jesus deu a vida por você, para você ter uma nova vida. Estão entendendo? Uma nova vida, não é uma vida qualquer, é uma nova vida, uma vida segura em Deus, uma vida tranquila, não de problemas, mas você está tranquilo porque você sabe que o Senhor é Deus sobre a tua vida, né? Que tem a resposta de Deus. Então, as suas causas, existe resposta, existe uma estratégia, existe um plano. Tudo isso está dentro de uma soberania de Deus para fazer com que a sua vida seja um exemplo sobre a terra, para que a sua vida seja um exemplo ou uma pessoa que glorifique o nome do Senhor. Que as pessoas ao seu redor possam saber que de fato existe Deus, vendo a sua vida sendo transformada, né? Então, nós precisamos voltar mais assim. Eu não posso dizer para você que o nosso país não está em crise, porque ele está. E eu não preciso falar, você vê televisão, né? Mas eu tenho que te falar uma coisa. Você não pode ficar invocando a crise para a sua vida.
Porque tem cristão fazendo isso. Ah, mas o nosso país está em crise, então eu também estou derrubado por causa da crise. Opa! Um povo caminhou no deserto e tinha o que comer e tinha o que beber. Mas outros poderiam estar morrendo lá. Mas esse povo atravessou o deserto. Porque Deus cuidou dele. Deus tem uma promessa de cuidar de cada um de nós, irmãos. Não importa o país. A Bíblia não é destinada a uma nação. A Bíblia é destinada a um povo. Povo de Deus, né? Então, se você é povo de Deus, existe uma promessa que não haverá um cristão mendigando o pão. Não está? Não está escrito isso? Porque existe igreja. A igreja existe para cuidar uns dos outros. Quem tem, dá para quem não tem. Não é assim? Isso é o exercício do amor ao próximo. Então, nós fazemos isso. Então, vamos fazer o seguinte. Cuidado para você não estar chamando a crise. Né? Vamos fazer um trocadilho aí. Em vez de você chamar a crise, chama Cristo, né? Você tem que invocar o Senhor na sua vida. Ah, os problemas existem, verdade. E o que você tem que fazer? Invoque o Senhor. Porque Ele é o socorro. Não é isso? Amém? Né? Nós temos vários exemplos bíblicos. Épocas de guerras, épocas de escassez. Né? Deus manda pessoas sábias para nos orientar, como mandou José para orientar o Egito. Salvou o povo de Deus, salvou o Egito. Né? Então, Deus tem a sua maneira de trabalhar, mas uma coisa é certa, Deus vem sempre ao socorro do seu povo. Né? Amém? Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de providência. Amém? Nosso Deus é o Deus da providência. Da sua providência. Sempre existe uma necessidade e existe Deus para supri-la. Menor que seja a necessidade, por maior que seja a necessidade, existe Deus para supri-la. Aleluia. Então, você quer ver isso? Quer ver sobrenatural disso? Sem entrar em detalhes? Lembra no Evangelho de Mateus, uma pessoa que disse: ei, Jesus, como é que nós devemos fazer? Então, né, tem aquele texto que fala assim, mas nós devemos pagar impostos. Aí Jesus fala assim, de quem está a face na moeda? De César. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Não é isso? Aí depois, Senhor, chegou o cobrador aí e nós não temos como pagar o imposto. Sobrenatural. Pega a varinha, vai pescar. O peixe que você pegar, tem a moedinha lá dentro, o valor do imposto. Pega lá e paga o imposto. Foi ou não foi? Não tem essa história? Quem aqui conseguiu, com todos os peixes que você pegou, achar dinheiro na boca de peixe? Bom, então é milagre. Tá certo? Porque milagre é algo que não é comum, né? Então, milagre. Aí, irmãos, agora, Jesus poderia ter quebrado o ministério dele nisso. Humanamente falando, né? Lógico, humanamente falando. Vai pescar e pega o dinheiro na boca do peixe. Oh. Aqui em Minas o pessoal vai falar assim, mas parece que está fazendo macumba, né? Botar dinheiro, amarra, põe dinheiro na boca do sapo, põe na boca do sapo o nome de pessoa, depois costura, né? Está aparecendo esse negócio? Pois é, mas Jesus falou isso e o que aconteceu? Pescou e o dinheiro estava lá para pagar os impostos. Então o que nós temos que fazer? A fé, ouça isso, irmão,
Aprenda isso, pelo amor de Deus. A fé traz a existência, traz a vida à palavra de Deus. Se você põe a tua vida na direção da palavra, não importa a circunstância, você não quer saber da circunstância, você quer saber de viver a palavra de Deus. Deus traz, é Ele que traz a existência, a palavra prometida sobre a tua vida. É Ele que cumpre isso. Estão entendendo? É Ele, não é você, é Ele. Para mostrar ao mundo que Ele é real. O que Ele promete, Ele cumpre. Entenderam? Então, nós temos que entrar no princípio do sobrenatural. Nós temos que entrar numa dinâmica de vida aonde o sobrenatural tem que começar a acontecer todo dia. Mas se a gente foge dos problemas por não conseguir encarar, por achar que não vai dar certo, e começa às vezes a negligenciar a nossa vida cristã por causa disso, né? Negligenciamos às vezes, deixamos de ir em tal lugar, fazer tal coisa, para adorar a Deus, porque falta dinheiro, porque tudo é dinheiro, isso é mamon, irmãos. A palavra de Deus fala que nós não podemos agradar a dois senhores, ou nós servimos a um ou servimos a outro, mas tudo hoje é dinheiro, é ou não é? Nós estamos vivendo capitalismo, tudo é dinheiro. Nos desorganizamos às vezes nas nossas finanças, para comprar coisas que às vezes nós não precisamos, porque somos seduzidos para comprar. E aí quando chegam momentos importantíssimos para crescimento da nossa fé, não tem dinheiro porque estou pagando parcela de geladeira, estou pagando parcela de televisão, estou pagando parcela disso, parcela daquilo, eu não sei quantos tênis que tem em casa, eu não sei quantos pares de sapato. Irmão, cuidado, porque você não sabe aonde realmente a necessidade vai bater. Você tem que ser sábio, ter reservas. Surge uma oportunidade tremenda de crescimento na fé e você não ter dinheiro. Quando tem, né? Porque uma coisa é quando a pessoa não tem nada. Mas quando a pessoa tem recurso e está gastando com outra coisa, falta de sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus fala, irmãos. Ninguém é pego desavisado. Deus fala. A palavra de Deus diz que aqueles que buscam o Senhor jamais serão confundidos. Não está escrito isso? É bíblico. Aquele que busca o Senhor jamais será confundido. Então, o nosso coração é que gera as atitudes. As minhas atitudes têm que ser conduzidas por Deus. Então, meu coração tem que estar sendo conduzido por Deus. As minhas atitudes vão ser equilibradas. Eu vou ser moderado. Eu vou ser prudente. Eu vou me tornar sábio. Eu vou saber onde deve investir, aonde não deve. São coisas que a gente vai aprendendo com Deus. Isso é maturidade de vida com Deus. Amém? Entenderam isso? Então, para terminar, está na palavra também. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. É sua vida, irmão. Essa é uma palavra para a sua vida e para a minha. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Igreja é aquela que vive uma vida com um noivo, né? Isso é igreja, que vive uma vida com... Então não é aqueles que frequentam igreja, é para aqueles que são igreja. Igreja, tenho aliança com o Senhor, eu vivo a minha vida para Deus. Por quê? Porque eu sou a noiva, eu tenho minha vida agora dele, né? A vida minha é dele, eu tenho aliança com ele. Esses, a porta do inferno jamais prevalecerão. Por quê? Aquele que anda com Deus, anda na direção de Deus. E Deus não leva para o buraco, Deus leva para a vitória. A palavra de Deus diz que, olha, eu vou colocar você em lugares altos. É o que está escrito lá no salmista, né? Fala que o cristão, o abatido, saltará como uma corça. O abatido está lá arrastando. Cair na mão de Deus, ele vai fazer saltar como uma corça. Quer dizer, eu vou te dar gás, eu vou te pôr com ânimo, entusiasmo.
você vai dar salto. O que é esse salto? Firmeza. Você antes tropeçava, caía porque não sabia por onde andar, mas agora eu te digo o que você deve fazer e você crê, então você dá passos firmes, seguros. Por quê? Porque eu creio no que Deus diz. Então eu não vou ter medo, eu vou com firmeza naquilo lá, porque se Deus diz, Deus vai cumprir. Amém? Isso vai gerando transformação em cada área da nossa vida. Pensa em tudo que você tem na sua vida, entra com essas coisas e você vai ver, cada área vai ser transformada, fortalecida, transformada, é uma coisa maravilhosa. Deus, Ele trabalha em todos os lugares da nossa vida. O plano de Deus é mudar a nossa vida, não é uma parte, é toda a nossa vida. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos, Pai, porque, Senhor, a Tua palavra, ela anuncia a verdade que nós cremos, a verdade que nós vivemos, Senhor. Nesta noite, Senhor, oh Deus, como é bom saber que o Senhor é um Deus de promessas, como é bom saber que o Senhor é um Deus que cumpre as Tuas promessas, como é bom saber, Deus, que nós fazemos parte de todo esse mecanismo da manifestação das Tuas promessas. Nós não estamos fora como espectadores, mas nós fazemos parte de tudo isso, porque a nossa vida é um instrumento de louvor e glória do Teu santo nome. Por isso, Pai, queremos declarar como Isaías um dia disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Nos envie, Senhor, na nossa família. Nos envie, Senhor, no nosso trabalho. Nos envie, Senhor, com a nossa vizinhança e com a nossa própria igreja, para sermos, Deus, instrumento da Tua glória. O Senhor me chamou e o Senhor tem confiado uma obra nas nossas mãos. Cada um que está aqui e aqueles também que não estão, o Senhor tem confiado uma obra. E eu estou aqui para te dizer: Senhor, eu não recuo, mas eu aceito o Teu chamado. Me instrui o que eu devo fazer, para eu fazer conforme a Tua vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.